Querido Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra seca e de todo ser vivo, doador de toda boa dádiva, autor da vida, nosso guia, nosso rei, nosso progenitor e nosso sustentador e nosso amigo de todas as horas. Pai Celestial, autor e consumador da nossa fé, é com alegria e singeleza dos nossos corações que viemos em Tua presença, na Tua casa de oração, nesta manhã. Pai, primeiramente reconhecemos que além de Ti, Deus nenhum se formou, e depois de Ti não haverá Deus. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Pai Celestial, obrigado, nosso Deus, pelo fôlego da vida, pela noite que passou e pelo dia que chegou. Obrigado, nosso Deus, por ter nos sustentado, nos protegido ao longo da madrugada e nos ter, Pai, nos despertado nesta manhã, nos oferecido este dia como um presente para que possamos, ó Pai Celestial, mais uma vez, colocar as nossas vidas em ordem. Supremo Deus Todo-Poderoso, rogamos encarecidamente o Teu perdão. Pai, reconhecemos que como homens, Senhor, temos, Pai, a tendência de cometer erros na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, de agir, de pedir, de entregar ou até mesmo em receber alguma coisa. Pai, se cometemos alguma infração contra a Tua palavra, nesta manhã, em Tua presença, nos humilhamos. Rogamos, Pai, o Teu perdão e que a Tua palavra possa purificar as nossas almas no bendito e no santo nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, estamos a dedicar este culto desde o princípio ao fim a Ti. Seja bem-vindo no nosso meio. Pai Celestial, não permita que nenhum de nós se prive da Tua graça. Oh Deus, tenha a preeminência de entrar em contato individualmente com cada pessoa aqui dentro desta sala, desta audiência, no santíssimo nome do Senhor Jesus. Amado Deus Todo-Poderoso, dedicamos a Ti este culto. Pai, cura os enfermos, liberta, Senhor, os oprimidos, levanta os caídos e dá força aos fracos. Pai, dedicamos tudo a Ti, no Teu santíssimo nome nós oramos, Pai. Amém. Amém. Bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos vocês, no bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Espero e desejo que os irmãos estejam bem. Amém? Quero pedir perdão pela demora. Creio que, se calhar, não serei muito demorado. Amém? Vamos tomar então as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de instrução. E vamos abrir Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 23. Vamos lá? Livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 23. Diz assim a palavra. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus,
E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Oremos. Querido Deus, querido Pai, chegamos no momento mais alto deste culto, que é o momento, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra. Por isso te rogamos, Senhor Jesus, circuncida os lábios que falam, os ouvidos que ouvem, o coração que crê. Pai, eu sou tão pequeno para esta tão grande responsabilidade. A única coisa que eu peço, deixa-me ser um instrumento em Tuas mãos, de forma positiva. Pai, para que o Senhor possa usar e fazer conforme o propósito que o Senhor preordenou antes da fundação do mundo. Maravilhoso Deus, nos dá a compreensão exata, nos revela a Tua palavra, Senhor. Não deixa trazer uma teoria humana, Senhor, o intelecto, mas repetir unicamente a Tua palavra, porque sabemos que o Senhor é o Seu próprio intérprete. Pai, dedicamos tudo a Ti, no santíssimo nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar vossos assentos, que o Senhor acrescenta bênçãos à leitura da Sua palavra. Estou um pouco ou muito gripado, então peço que os irmãos me suportem. Eu até queria colocar uma fita, tá vendo? Íamos ouvir diretamente o irmão Brana, mas pronto, vamos só seguir e pedimos que o Senhor possa realmente nos conceder graça, amém? Esse é o assunto que eu estou a ler, na verdade, é um tema pregado pelo nosso irmão e profeta William Marion Branham. Como podemos ver no quadro, 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Amém, irmãos? Amém. É um tema que requer estudo, requer ensinamento, para que possamos realmente ter uma exata compreensão do que o profeta William Marion Branham está a procurar nos apresentar. Amém, irmãos? 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Se existe a verdadeira igreja do Deus vivo, certamente existe a falsa igreja. Amém, irmãos? E o profeta, ele quer nos apresentar 5 definições para que nós possamos reconhecer a verdadeira igreja do Deus vivo. Se o irmão Branham não nos apresentasse essas 5 identificações definidas, certamente estaríamos baralhados. Já não estamos na época nem na estação de vivermos a laquear entre 2 pensamentos. Primeiro ponto, recebemos um profeta na qualidade de profeta. Amém, irmãos? E nós sabemos pela palavra que um profeta é um revelador divino da palavra de Deus. Um profeta é a voz de Deus na terra. Amém? E nesse tempo do entardecer, nós temos a voz de Deus na terra. Essa voz de Deus, ela vem para poder nos enquadrar na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, eu vou procurar ler o profeta exatamente
nesta pregação, caminhar ao pé da letra, conforme o irmão Branham começou para nos trazer esta pregação. Amém, irmãos? O irmão Branham segurou exatamente o livro de São Mateus, capítulo 16, mas ele leu a partir do versículo 18, aonde a Bíblia está dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diferente da igreja que o diabo estabelece, a igreja de Jesus, a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Amém, irmãos? Porque esta igreja, ela foi fundada pela revelação da palavra. Ela não foi fundada pelo Pedro, nem por nenhum Papa, conforme alguns interpretam. Amém? Esta igreja, ela foi fundada pela revelação da palavra. Glória a Deus. Muito bom. O irmão Branham, no parágrafo 13 desta pregação, ele começa por dizer assim: o que é a igreja? Quem a instituiu? Qual é a sua mensagem? Como nos tornamos membros dela? E podemos chegar ao céu sem ser membros dela? 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. O que é a igreja? Primeira pergunta. Quem instituiu? Segunda pergunta. Qual é a sua mensagem? Terceira pergunta. Como nos tornamos membros dela? Quarta pergunta. E podemos chegar ao céu sem ser membros dela? Quinta pergunta. E nós queremos exatamente saber como chegar ao céu. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, a primeira coisa é nós compreender que no Antigo Testamento a igreja era chamada o reino de Deus. Amém? Porque Deus é um rei e a igreja é o seu domínio. No Antigo Testamento ela era chamada o reino de Deus. Amém, irmãos? Porque no Antigo Testamento nós sabemos categoricamente que quando o povo de Deus estava no Egito, eles não podiam adorar a Deus em espírito e em verdade, e da forma livre, porque eles eram uma nação dentro de uma outra nação, todavia sobre pressão. Eles estavam presos lá no Egito. Então eles precisavam de liberdade para poder adorar a Deus. E não se podia adorar a Deus no Egito, porque no Egito já adorava-se falsos deuses. Amém, irmãos? Então, para eles adorarem a Deus, eles tinham que sair do Egito. Glória a Deus. Só que quando olhamos para o Novo Testamento, vamos perceber que a igreja é chamada o Império Messiânico, onde o Messias, Jesus Cristo, governa e reina sobre ela, sem barreiras denominacionais, sem nada. Amém? Agora, o tabernáculo da graça não é a igreja de Jesus. O tabernáculo da graça é uma parte da igreja de Jesus. Porque esta igreja de Jesus, ela está rodeada no mundo inteiro. Então, é um perigo, é uma armadilha, é acentuar o tabernáculo da graça como a igreja de Jesus Cristo. Porque a letra A é a primeira letra do alfabeto português. E acentuar o tabernáculo da graça como se fosse a única igreja de Jesus é uma armadilha. Ela pode ser uma parte que faz parte desta igreja.
Amém? Então, é diferente. No Antigo Testamento era chamado Reino de Deus, no Novo Testamento é chamado Império Messiânico. Porque foi Jesus quem fundou essa igreja. Amém, irmãos? Agora, nós começamos a ficar com algumas pulgas na orelha. O irmão Branham vai nos definir que a palavra igreja significa os chamados para fora. Amém? Quando você sai de um lugar, você tem que entrar para o outro. Ninguém sai e fica só fora. Precisa achar um lugar para poder entrar. Agora, se a palavra igreja significa os chamados para fora, precisamos entender de onde estamos sair e aonde devemos entrar. E para isso, precisamos de uma liderança. Não uma liderança humana, não uma liderança científica, mas uma liderança eterna. E essa liderança é Deus Ele mesmo, só que na forma de um profeta para a nossa estação. Por isso, o povo ser um profeta, o povo se corrompe. Sabe por que não podemos mais nos corromper? Porque Deus nos enviou um profeta. Oh Deus, essas coisas. Louvado seja Deus. Vamos lá. No parágrafo 17, o irmão Branham começa assim. Isto é digno de nota. Há alguns meses, a esposa e eu estávamos indo ao shopping center e encontramos uma coisa estranha. Havia uma mulher na rua que estava de saia. Vocês não creriam nisto. Mas de fato encontramos uma. E a esposa me disse, bem, olhe para isso. Eu disse, ela deve ser cristã. Ela é tão diferente. É uma vergonha. O profeta está a dizer que ele foi com a esposa dele ao shopping center. E lá, entre muitas coisas que eles poderiam ver, uma só chamou a atenção, não só de William Branham, mas também da sua esposa. Quando eles observaram e viram uma mulher bem quadrada, bem vestida. E quando a Amanda olhou aquilo, comentou com o irmão Branham, a primeira coisa que o irmão Branham pensou é que ela deve ser uma cristã. Agora imagina, um shopping. Quantas pessoas foram lá fazer compras? Muitas, mas uma só chamou a atenção. Quantas pessoas estão na igreja? Muitos, mas um só pode chamar a atenção de Deus. Porque para Deus não é a maioria, mas é a qualidade do que se tem. Não é a quantidade, mas é a qualidade. Amém? Branham continua. Então a questão se levantou. Porque viu que nós, como cristãos, e esta fé em que cremos, porque é que constrangemos nossas mulheres a usarem vestido? A usar dessa maneira? Não fazem assim. As pessoas das outras igrejas, Meda ficou com dúvida. Então, por que estamos a ensinar na nossa igreja que as mulheres devem se vestir dessa forma, se em outras igrejas há mulher que também veste assim? Agora ela ficou na inquietação, misturado com a dúvida, e queria que William Branham, o profeta, pudesse lhe esclarecer. Agora escute. Usam roupas assim, as roupas imorais. E por que não se poderia dizer que são imorais? Eu disse, William Branham,
Isso é verdade. Não posso julgar ninguém. Mas, ao vê-las por seus frutos, são conhecidas. Elas podem, de fato, não cometer um crime. Qual crime? Oi? Ainda que elas não cometem um crime do adultério ou da fornicação, mas a forma que elas estão vestidas já tem alguma coisa a dizer. Amém? Vamos lá. Mas sobre elas está um espírito que as está impelindo à imoralidade. Amém? Agora aqui há algo que começa a mexer com a minha cabeça. Ainda que elas não praticam o ato, mas só pela forma delas se comportarem e se vestirem, já começamos a entender que elas estão debaixo de um espírito. Amém? E esse espírito está impelindo a imoralidade. Existe mulher que é imoral, não porque está a se prostituir, mas por conta do espírito que está nela e que lhe leva a ter uma vida fora da palavra. Então, a traição não começa fora, a traição começa dentro. E o que nós temos na igreja são pessoas que estão a trair dentro, amém? Quando estão a fingir ser fiéis por fora. Ai, irmãos, eu vou pregar hoje. Amém? E eu vim embora no domingo passado que pregava o pastor. Louvado seja Deus. William Branham continua, parágrafo 21. Agora, Jesus disse: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Agora, quando esse pecador tiver de responder por cometer adultério, quem será a culpada? A mulher que se apresentou a isto. Você pode ser tão pura quanto um lírio no que concerne a virtude. Mas, se você se apresentou diante das pessoas de uma maneira imoral, ainda que seja inocente no ato, você fez com que um homem pensasse mal de você. Quando é culpa sua, Jesus disse que você será culpada de cometer adultério. E uma adúltera nunca entrará no céu. As pessoas querem muitas vezes achar que o adultério é apenas o ato. Mas a Bíblia está nos mostrar que não é apenas o ato. O comportamento de uma mulher comprometida na frente de um pagão, seja este pagão da rua ou do local de trabalho, se o comportamento dessa mulher for no intuito daquela pessoa lá começar a lhe cobiçar ou lhe desejar, aquela mulher, aos olhos da palavra, está em adultério. Cometeu erro. E a parte mais difícil é a parte da confissão. Só que quando William Branham vem e começa a nos explicar como você deve consertar o mal que você cometeu, você não começa a consertar com Deus, você começa a consertar com a pessoa com quem você cometeu, depois vai a Deus. Por isso que a mensagem não é tipo a denominação. Você traz só a Deus, Deus perdoa, e a mulher não sabe, o marido não sabe, e fica a dizer tipo nada. Na mensagem não.
na mensagem, antes que Deus perdoa, primeiro você tem que confessar no marido ou na mulher. E é ali aonde muitos estão a viver com um segredo nos seus corações. Amém? Estão sobre o erro, mas sem confissão entre a mulher e o marido. E então estão a viver para esse anjo, mas estão a esconder pecado como se fossem demônio. Só que você pode até mentir o Pedro, mas não pode mentir o Espírito Santo que está no Pedro. São duas coisas totalmente diferentes. Nós podemos nos mentir na igreja, mas não podemos mentir o Deus da igreja, que é o Espírito Santo que estabeleceu e fundou a sua igreja pela revelação da palavra. Estamos a seguir devagar para ver o que o profeta tem a nos dizer. Porque não vai encontrar essa mensagem. Ele não vai logo nos 5 ou nas 5 identificações já definidas. Não. Ele começa a trazer algumas coisas importantes e fundamentais para a igreja. Glória a Deus. Yeah. Branham diz, um adúltero ou uma adúltera não vai no céu. Epá, eu estou a ler o profeta. Não estou a ler o profeta. Não vai aonde? E nós viemos à igreja porque queremos ir no céu. Só que este céu tem normas para se ir lá. Tem princípios para se chegar ao céu. Amém? Nós não somos tipo feiticeiro ou bruxa que pega uma vassoura, não sei se a gasolina ou combustível para empilhar e voa de um lugar para outro. Para ir no céu tem princípio. Não é magia, não. É princípios da palavra bíblicos. E devemos seguir esses princípios porque queremos ir para o céu. No parágrafo 22, William Branham, o profeta, ele disse: mas enquanto viajo ao redor do mundo, constato que cada nação tem seu próprio espírito. Cada nação tem o seu próprio espírito. Em todas as nações são controladas, e todas as nações, perdão, são controladas pelo diabo. Todos os governos são regidos pelo diabo. Angola é controlada pelo diabo. Não importa a política, não importa a economia, mas William Branham, o profeta, ele está a dizer que todas as nações são controladas pelo diabo. Então, Angola também é. Não em vão que a Bíblia está a dizer, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se Deus não é o Deus dessa nação, essa nação não é bendita, é maldita. Porque só é bendita toda nação cujo Deus é o Senhor. Agora aqui encontramos algo. Branham diz, a Bíblia diz assim, eles lutam, guerreiam e guerrearão até que Jesus venha. E então ele instituirá um reino onde não haverá guerras. Mas Satanás disse que todos os reinos do mundo são dele. E ele faria com eles o que quisesse. Perante o próprio Jesus Cristo. E eles são todos instrumentos de Satanás. Reinos de Satanás. Satanás disse a Jesus, eu os darei a ti se prostrado me adorares. Em uma conversa que o diabo estava a ter com Jesus, o diabo assumiu em alto e bom som que todos os reinos do mundo são dele. E ele pode dar a quem quiser, mas com um objetivo. Ele queria fazer com que Jesus lhe adorasse de joelho. Só que Jesus sabia que haveria um momento exato que ele poderia tomar os reinos do mundo e governar sobre eles. E esse momento que viria seria no milênio. Amém? Então o diabo queria
Jesus lhe adorasse. Porque ele dizia que os reinos do mundo são dele. Mas Jesus sabia que haveria um momento certo que ele poderia governar sobre o mundo inteiro. E aquele não era o momento certo. O momento certo seria no milênio. Amém? William Branham diz, sabia que ia herdá-los no milênio. De modo que disse, vai que Satanás, ele sabia que Deus lhe daria todos os reinos. E eles seriam seus, e todos eles serão um reino. Amém, irmão? Agora, as pessoas, elas querem saber qual é a igreja verdadeira. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos verificar que Jesus fundou a igreja dele pela via da revelação. Agora, quando Jesus perguntou aos discípulos o que os homens diziam ao respeito dele, vamos notar que todos eles falaram aquilo que o mundo dizia. Uns dizem que você é o João Batista, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias ou um dos profetas. Amém? Por quê? Porque Jesus se parecia como um verdadeiro profeta. Mas aquilo não era a revelação do dia. Então Jesus perguntou aos seus discípulos, e vocês o que dizem? Ninguém poderia dar a resposta a menos que fosse por uma revelação divina. E aquela revelação atingiu Pedro. Por isso Jesus vai dizer, não foi sangue e carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. William Branham diz que a primeira igreja que se organizou é a Igreja Católica Romana. É por isso que nós somos contra a organização. Branham diz que a igreja de Jesus Cristo não pode ser organizada. Ninguém pode organizar a igreja de Deus. Não importa se é um pastor que acha que tem mais unção do que o próprio Jesus, ninguém pode. O único que pode guiar a igreja é Cristo Ele mesmo. Por isso eu asseguro e repito, para ficar fixo na vossa memória, o tabernáculo da graça sozinho não é a igreja de Jesus Cristo. É uma parte só. Porque essa igreja está nos 4 cantos da terra. Amém? Agora, não se unimos à igreja. Estamos a entender? Nascemos na igreja. A igreja de Jesus não se une a ela para pertencer a ela. Mas você deve nascer na igreja de Jesus. E esse nascimento, ele vem provocado pela palavra. Esse nascimento, o único que pode conceder isso é Cristo ele mesmo. Amém? Porque Cristo quer engravida a igreja com a palavra. A mulher não fica grávida sozinha. Ela precisa do macho. Amém? E entre o galo e a galinha, o que tem a voz mais alta é sempre o galo e nunca a galinha. Estamos a entender? E vamos olhar que nos nossos dias parece que os que estão a ter a voz mais alta são as galinhas que querem tomar o lugar do galo. Está errado. Isso não é assim. Independentemente da posição social que você tiver, você ainda é galinha, é fêmea.
E a fêmea deve saber o seu posto de dever à luz da palavra, porque nós viemos à igreja para se esconder. A igreja não é um lugar de esconderijo. A igreja é a casa da correção, é a casa de Deus, aonde viemos ver aonde estamos mal e aonde precisamos melhorar na palavra. As nossas irmãs perderam a humildade por quê? Aonde estão as esposas que foram edificadas pela palavra? Não queremos esposa, queremos esposas. São duas coisas diferentes. Amigos, e nós precisamos voltar a trazer as coisas no seu devido lugar. Branham diz, a igreja não é uma organização. A igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é o povo de Deus que foi chamado para fora do mundo para servir em outro reino. Nós somos chamados do sistema. A igreja não é controlada por um bicho. Não. Não e não. A igreja é controlada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tem controle da sua vida, se questiona, se preocupa, porque aquele que é nascido de novo não anda de acordo com os seus desejos, mas anda de acordo com a palavra. E nesse tempo que estamos a viver, a maioria está a andar de acordo com os seus desejos. Não mais de acordo com a palavra. Há pessoas que já refilam com a própria palavra. Não, também não é assim. Não, eu também não vou aceitar fazer assim. Como é que a mulher é que tem que ser assim? Não, Deus também me perdoa, Deus vai me entender. Deus que quer. Deus é que tem que te entender. Não é você que tem que entender a Deus. Talvez já essa geração toloba. Que quer que Deus lhe entenda e ele não quer entender Deus. Estou aí devagar. Parágrafo 24. Quando se vai à Alemanha, encontra-se um espírito alemão. Quando se vai à Inglaterra, encontra-se um espírito inglês. Quando se vai à Suécia, encontra-se um espírito sueco. Quando se vai à França, encontra-se um espírito francês. Quando se vem à América, encontra-se um espírito americano. E quando se vem a Angola, qual é o espírito que domina a nossa nação? Para se compreender isso, é necessário ser espiritual. Porque William Branham está dizendo que quando ele fosse para um país, ele conseguia identificar o espírito que governa aquele país. A razão pela qual Branham está dizendo, quando você vai para a França, você encontra lá o espírito francês. Quando você vem para a América, você vai encontrar o espírito americano. E quando nós estamos em Angola, qual é o espírito angolano? Se cada nação é controlada por um espírito. Oi? Deixa eu pegar isso. Parágrafo 30. Nós temos acesso ao nosso rei. Temos uma entrevista com ele quando quer que queiramos invocá-lo. Não temos outro intercessor, outro mediador entre o rei e nós, senão aquele somente, ou aquele homem somente, Cristo Jesus. Assim, estamos vivendo em um reino, e ele é chamado, na cronologia da Bíblia, o messiânico. Reino messiânico. Em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida, em seu domínio. Governando a vida do seu povo, um povo chamado para fora de todos os estilos de vida,
reunindo-os em um grupo e os chama de sua igreja. Os seus chamados para fora. Isso não é uma coisa bonita? Agora, Israel era o povo de Deus, até que encontramos isso em Atos 7:38. Se estão anotando, então foram chamados de a igreja de Deus, porque foram chamados por Deus para fora do Egito, para fora do mundo, para fora de outras igrejas, para fora de outras religiões, para caminhar com Deus somente. Amém, irmãos? Vê, nós fomos chamados, tirados do sistema denominacional. E nós percebemos, de acordo com a palavra, que a primeira organização que começou foi a Igreja Católica Romana. E as outras que também são organização, saíram da Igreja Católica Romana. E vamos verificar que elas têm exatamente o mesmo costume, a mesma doutrina que a Igreja Mãe começou. É por isso, nós não somos o povo que devemos nos comparar com o sistema denominacional. Devemos entender que saímos desse sistema e nós somos a Igreja de Jesus Cristo, aonde? Fundadas na palavra. Por isso que, como cristãos, a nossa forma de se enquadrar na sociedade, ela deve ser completamente diferente. Por isso, aquilo chamou a atenção da Meda. A forma daquela moça se vestir no shopping. E Branham pensou que ela era cristã. Por quê? Porque a forma dela de se vestir era diferente. E aquilo, de certa forma, era uma identificação. Por isso, Branham vai nos mostrar as 5 identificações definidas da verdadeira igreja de Deus vivo. Quais são essas 5 definições definidas? Ou identificações? Quais são? Para que possamos realmente perceber a diferença da verdadeira igreja e a falsa igreja. Tolo é o grupo que acha que a igreja dele é um sistema organizado, fundado por 4 paredes, é a igreja verdadeira. A igreja de Jesus não está formada em 4 paredes. Não. São indivíduos vencidos de novo e cheios do Espírito Santo. Aqueles formam o corpo místico de Cristo. É por isso William Branham me ressalva dizendo que nós não entramos nessa igreja. Nós nascemos nessa igreja. E para se nascer nessa igreja, existem princípios à luz da palavra. Amém? Branham continua. Parágrafo 32. E agora, a igreja de Deus hoje é a mesma coisa. Chamada para fora de tudo do mundo. Chamada para fora de todas as seitas religiosas. Chamada para fora de toda denominação religiosa, chamada para fora de toda organização religiosa, para caminhar com Deus, não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo. Neste reino messiânico no qual vivemos, Cristo é o rei, Cristo é o dado. Essa igreja de Jesus não é governada por um bispo, por um papa, por um ancião. Não. Não é governada por um apóstolo. Não. Esta igreja, ela é governada pelo Espírito Santo. E nós entendemos que o Espírito Santo da era é o profeta de Malaquias 4. William Branham diz que o profeta de Malaquias 4 é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, é Ele quem conduz a sua igreja. É por isso
Você pode estar não sei aonde, saiba já que não é o pastor que tem que te controlar. Quem te controla é o Espírito Santo. Seja na escola, no local de trabalho, no campo, no céu. É o Espírito Santo quem te vigia. E essa coisa de se preocupar, será que o meu fulano está me vendo? A minha fulana está me vendo? Irmão, isso não tem nada a ver. A questão é o Espírito Santo está me vendo, então eu preciso guardar a palavra. Amém? E nesse tempo de ismos, quando um cristão, desculpem, não tem posição e começa a ouvir essas coisas, esses ismos que têm se levantado aí fora, e vê, irmãos, é uma ilusão sem fronteira. Uma coisa eu tenho dito, é a tua revelação particular, outra coisa é o que o profeta disse. William Branham teve a audácia de dizer, repita unicamente o que eu disse e Deus me dará por responsável. Então, a minha missão é repetir William Branham. Não é tentar voar nas escrituras muito mais distante, aonde o Branham ficou. Porque ele disse, há um homem aqui que pode acender a luz. O homem que pode acender a luz chama-se William Branham. E Jesus é a luz do dia. Através dessa mensagem. Como é que queremos colocar William Branham em um estágio que ele próprio negou? Isso não é admissível, irmão. Amém? Eu sei que o meu compromisso é repetir o William Branham. Só! Aqui não é porque não, o irmão Branham não revelou, mas eu pelos... Não. Branham já falou que devíamos ouvir, simples assim. Por isso tem surgido muito falsosismo. A Igreja Católica Romana é a mãe das prostituições. Nesta mensagem, William Branham vai falar da mulher que está sentada sobre uma besta. Irmão Branham diz que a palavra mulher na igreja significa igreja. E besta é um poder. Escarlate é a cor vermelha. Branham diz, essa cor vermelha, em um lado, ela é positividade, mas em outro lado, não, ela é perigo. Glória a Deus. Então, essa mulher na Bíblia, que é a igreja que está embriagada com vinho, é a Igreja Católica Romana, a falsa igreja, a mãe de todas as denominações e organizações que uma vez já existiram e existem até hoje. Mas há uma igreja pura, imaculada, santa, William Branham fala, ela é chamada a noiva de Jesus. Amém? E quando a noiva se une ao noivo, não serão mais dois, mas um só. Por isso que uma verdadeira mulher, quando ela está com o marido dela, ela respeita o marido dela 50%. Mas quando está ausente do marido, respeita o marido 100%. Não captaram. Não é que esse 50% é para faltar com respeito. Não estou a querer dizer que uma mulher de valor, na ausência do marido, se dá mais respeito ainda. Tem posição. Não é um indivíduo, isso até aconteceu comigo. Estávamos assim no trabalho, eu e o pastor, e uma moça queria ir para a casa de banho, não sei se meteu qual tipo de roupa. Nós assim a conversar, a palavra diz, vem justamente, me abençoa aqui, não sei o que ali na casa de banho. Nós olhamos assim, cheio de perigo, meu. Não, calma, vamos chamar uma moça aí também. Vem só abrir.
Porque a forma dessa mulher se vestir são os trapalhões. Sim, que Deus nos ajuda. Irmão, não devemos seguir ventos de doutrina. É por isso, irmão, mesmo as irmãs precisam ler o profeta. Na tua casa, lê a mensagem. No teu telefone, instale o busca, instale o mensagem, instale o alarido, instale cada aplicativo lá que te facilita ler a palavra, ler a mensagem, para ninguém te gravar. Amém? Por isso, netivismo. Muitos estão a ficar sem posição na mensagem. William Branham, como alguém cantou um hino, meteu na música dele Jesus, mas alguém veio com ele, disse, olha, gostei do teu hino, só faltou uma coisa. O cantor lhe perguntou, faltou o quê? Você não meteu o Branham no hino. Então o hino não está muito bom, só meteste Jesus. Sabe, o fanatismo não está nos arrastar. O fanatismo onde está nos arrastar. Isto é grave. William Branham é servo do Senhor Jesus Cristo. É o profeta que Jesus enviou para poder nos levar de volta à palavra. E não houve um homem que mais exaltou Jesus do que William Branham. Branham tinha que ser como João Batista, nos apresentar o Cordeiro de Deus vindo em glória. Por quê? Porque ele era um precursor. E o precursor, ele apresenta o enviado. Estamos a entender? É exatamente a mesma coisa que o João, ele fez. Sendo ele o precursor da primeira vida, ele tinha que apresentar o Messias. Deve acontecer exatamente na segunda vinda a mesma coisa. Por quê? Porque os tipos não falham. Assim como foi lá, deve ser aqui. E William Branham, ele cumpriu o seu ministério. Ele trouxe a mensagem do arrebatamento. É por isso essa mensagem é a mensagem do arrebatamento. Não tem outra mensagem que vai vir. O que vai vir vai nos pregar mais o quê? Não tem mais nada para se pregar. O que tinha que ser pregado, Branham já nos pregou. E isso é o alimento reservado para os nossos dias. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Parágrafo 33. Agora, Cristo é o cabeça deste. Cristo é o cabeça deste reino messiânico. E não se pode organizar um reino do qual Cristo é o cabeça. Não se pode organizar. Irmão, Jesus é Deus. E ele sendo Deus, ele é o cabeça do seu próprio reino. Não há homem algum que vai vir para organizar a igreja de Jesus. William Branham está nos dizer que Cristo é o cabeça deste reino messiânico. Portanto, não há mais nada que pode vir para crescer ou diminuir ali. Não há mais nada. Eu respeito, cada um tem a sua inspiração, as suas convicções, tudo bem. Mas se a minha convicção me tira da palavra, me afasta do que o irmão Branham disse, a minha convicção está completamente errada. Porque essa minha convicção ou essa minha inspiração não pode me tirar em momento algum da palavra, das escrituras. Por quê? Eu sou auxiliar de William Branham. A mensagem foi dada a William Marion Branham.
Ele pregou a mensagem e eu devo para repetir aquilo que ele já pregou. Simples assim. Fazer o povo lembrar, há uma mensagem, há um mensageiro. A mensagem e o mensageiro são um. E o que eu devo fazer é pedir ao povo, escutem o mensageiro, ouve o mensageiro, amém? Leiam o mensageiro. É o trabalho de um ministro auxiliar, do Ministério Quintuto de Efésios 4. Apontamos o mensageiro. Glória a Deus. E o mensageiro está nos dizer que Cristo é o cabeça deste reino messiânico. Irmão, nós estamos em um reino messiânico. Este reino messiânico não é uma denominação, não é uma organização. É o corpo místico de Jesus Cristo, aonde você nasce pelo batismo do Espírito Santo, que é o nível mais alto para um cristão. Porque o Espírito Santo ele te leva na adoção, que é a estatura do homem perfeito. Quando chegarmos à estatura do homem perfeito, já não podemos estar nessas três dimensões. Matéria, luz, tempo, que é a terra física. Temos que sair daqui. Amém? Porque chegamos a um estágio em que o mundo não pode mais nos suportar. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi tomado, não se viu mais. E o Enoque é o tipo da igreja arrebatada. Nós devemos andar com Deus ao ponto que atingimos a estatura do varão perfeito. Glória a Deus. Amém. Branham continua. Não se pode denominar um reino do qual Cristo é o cabeça, porque Cristo é rei. E não se pode tomar a intelectualidade de um homem e fazer uma organização a qual Cristo governará. Temos que tirar fora o intelecto. Afaste o intelecto. Amém? Para que Cristo tenha preeminência de liderar a cada um de nós. E o que acontece? Muitas vezes somos ensinados como? Que a igreja verdadeira, que não tem mácula, que não tem pecado, que não tem falha, é o meu tabernáculo. É o meu tabernáculo. Então eu vou entender que os outros tabernáculos estão errados e que o meu está certo. O meu é que prega a palavra, o meu é que é a esposa, o meu é que vai no céu. E isso está completamente errado, fora da palavra. Estamos a entender? Porque nós não somos, não formamos nós unicamente o corpo místico de Cristo, mentira do diabo. O corpo místico de Cristo está em toda parte do mundo. E esse corpo, ele é formado pelo batismo do Espírito Santo. Significa que aqui alguns podem não ter Espírito Santo e outros podem ter Espírito Santo. A culpa não é do pregador, não. A questão é o tipo de natureza que você tem. Judas andou com Jesus 3 anos e meio, foi justificado e santificado, mas não recebeu o batismo do Espírito Santo. Teve na melhor igreja, o melhor pastor, a maior doutrina, mas não foi salvo. Quem estava errado? Jesus? Não, de jeito algum. É a natureza de Judas. Por isso eu não posso apontar, oh não, a irmã tem Espírito Santo, a irmã B não tem, não! Porque eu posso estar confundido. Vamos a entender? Porque Deus não vê como o homem vê o que está por fora, mas Deus vê o que está por dentro. Enquanto eu estou preocupado a olhar por fora, Deus está preocupado a olhar por dentro. Porque a conversão é aquela que começa por dentro e sai para fora. E não a que começa por fora, depois entra. A verdadeira é que começa por dentro. Quando você se depara com essa palavra, a mensagem, irmãos, te mete humilde.
Não importa o salário que você ganha, não importa o tipo de roupa que você vai meter, não importa o estilo de carro que você vai andar lá, mas a mensagem, ela te mete humilde. Você é humilde, é meigo, é suave, é amado. Aí só depois perguntam, desculpa, sou você? Como conhecemos ali um casal, o marido trabalha na Sonangol. Nos conhecemos num casamento, não vai conversar assim, tipo nada. Ele bem simples, pastor, com aquela humildade toda. Mais tarde, só não foi ele também quem me falou. Parece que a mulher dele conversou com a minha mulher e conversaram. O marido tem influência, mas é humilde, respeito, humildade. Eu vi num pôr. Esse aqui, se fosse um aventureiro, já seria orgulhoso. Não sento com qualquer pessoa. Eu sou filho, sou da Sonangol. Nós não temos esse espírito aqui dentro. Não. Um cristão, ele é humilde. E quando você está dentro do corpo místico de Cristo, o irmão Branham diz que alguém que tem Espírito Santo suporta o outro no erro. Vamos ver já. Para você ver alguém que tem Espírito Santo, observa a maneira que ele vai suportar o irmão dele que está no erro. Esse suportar não é dar mimo também, me pegar na cabeça, comete mais erro. Não. Esse suportar é só para nós orar por ti, te aconselhar, te pedir para voltar na palavra. Isso é o suportar. Há pessoas que pensam que o suportar, ele dá mais brasa para ir pecar de novo. Não, negativo. Porque o irmão Branham diz que o apóstata não é perdido. Ele fosse apostatão, ele pode vir de novo pela palavra. Porque um perdido não volta. Amém? Um perdido não volta. Oh, que Deus nos ajuda. Por isso que nesse tempo que estamos a viver, somos humildes. Somos todos orgulhosos, desde o púlpito ao porão, desde o altar ao zelador. Orgulho, eu sou o pastor fulano, Angola me conhece, sou teu nome. Você caiu da graça. Nem Jesus teria esse espírito. O mundo me conhece, então sou Jesus, não faz brincadeira. Quando eu falo, o céu se abre. Eu até me pergunto, se esse aqui tivesse o dom de fazer paralítico levantar, ele ia sentar na cadeira e ia pedir oferta. Quem quer a cura divina? Dá dinheiro aí. Por isso, Deus não dá esse dom a qualquer aventureiro. Deus precisa encontrar corações humildes. Corações que reconhecem que eles não são absolutamente nada. Deus vai prosperar algumas pessoas? Vai. Alguns vão crescer financeiramente? Vão. Mas primeiro, cresce espiritualmente. Na tua oração, diga a Deus, eu sei, sinto que o Senhor quer me elevar a uma prosperidade financeira. Mas primeiro, Pai, me eleva na prosperidade espiritual. Porque quando eu for próspero espiritualmente, a prosperidade material não vai me fazer se orgulhar. Se ensoberbecer, não vai. William Brown continua. Portanto, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus está se conduzindo de modo contrário ao reino. E se estão se conduzindo de modo contrário ao reino, seria contra o rei. Assim, se é contra o rei, seria um anticristo. Isto é um tanto rude. Se eu tivesse só um pouco mais de voz, nós explicaríamos isso. É o anticristo. Se vocês forem pacientes comigo por alguns minutos, provarei isso.
um espírito anticristo tenta tomar um povo e chamá-los de organização para organização, reunindo-os em uma organização, o que nunca foi a vontade de Deus. Uma organização é um espírito que os credos, os dogmas, são levantados pela liderança humana, não pelo Espírito Santo. Porque o credo do Espírito Santo é a palavra. Amém? O credo do Espírito Santo é o amor. Por isso, o Branham está a dizer, nós não temos outro credo ou outra lei a não ser o amor. Não temos outro Deus a não ser o Senhor Jesus. Então, uma organização é algo que o homem vai construir através dos seus pensamentos intelectuais. Vou dar um exemplo. Todo mundo que tiver que entrar aqui na igreja, tira os chinelos, entram descalços. Isso é um credo. Você entender? Já ouviram daquela igreja do Jardim do Éden? Que as pessoas entram sem roupa na igreja. Isso quer dizer, as mulheres entram sem roupa, os homens sem roupa. Essas igrejas aí, o pastor, então iam levar mangueira, surra. Isso aí é promover a prostituição, a imoralidade, a falta de respeito. Como é que o indivíduo vai ver a mulher do pastor sem roupa e o pastor vai ver sem roupa? Quer dizer, porque não é a igreja do Jardim do Éden. Do teu avô, o Jardim do Éden de lá passou, vai vir outro melhor. São indivíduos que são malandros, esses credos, esses dogmas, é do diabo. Isso é uma organização. Então precisamos ter muito cuidado. A nossa doutrina tem que sair da Bíblia. Tem que ser a palavra. Não pode ser porque algo que o pastor sonhou, agora acordou. Todos os irmãos, por ter usam careca. É o nosso credo. Ô irmãos, nós estamos a ver ali lugares. Isso até é triste, meu. Tá vendo, bro Gabriel? Não quer entrar aqui, não sei o que, para casar e depois atraso, pagam multa 40 mil. Mas isso aqui é instituição ou é a casa de Deus? Isso é credo. Isso pesa, o credo é algo que pesa, o credo é jugo. Nos ombros dos fiéis. Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu prefiro o jugo de Jesus, o fardo de Jesus, do que o fardo dos homens. Na igreja católica romana, para ser salvo tem que ter boas obras. Mas na igreja de Jesus, não é as obras que te salvam. Nós somos salvos pela graça. Mas as obras, elas acompanham a salvação. Significa então que em parte as obras é importante, porque elas acompanham a salvação, mas não são as obras que me salvam. Quem me salva é Jesus. Eu disse, Deus, eu tentei me esforçar, já fiz tudo, já orei. Antes de eu acabar de falar na oração, Deus disse sim, o que você fez não conta, não é o suficiente, é o que eu fiz. Agora eu parei de orar e disse, meu Deus, tens razão, não é o que eu possa fazer. Mas é o que o Senhor fez. O que é que Deus fez por você? O que é que Jesus fez por você, tabernáculo da graça? Até quando você vai se inquietar naquilo que você pode fazer? Quando Jesus já fez a coisa que podia te salvar. Aceita só. Nós temos dificuldade de aceitar o que Jesus já fez. Deus pediu um cordeiro sem mácula. Só havia um homem. Amém? Que não veio pela via do cruzamento. Ele veio pela via da palavra. Foi o único que estava apto. Foi reparado pela
pelo João Batista, lavado pelo João Batista. João Batista falou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Irmãos, Deus é bom. E muito bom. Os nossos erros que cometemos, se Deus fosse mau, irmão Gabriel, oh Jesus, vai entender, ela? Nós estaríamos na quinta dimensão do inferno. Deus é bom. Não sei que ficamos mal à toa. Deus destrói já o mundo. Não sei o que. Deus é bom. Deus está à espera daquele filho que deu cambalhota, se sujou, regulou, deu encardido. Deus está à espera que ele venha para lhe dar o banho da palavra, lhe vestir a roupa do Espírito Santo, lhe dar o lar celestial. Por isso, não posso me comparar com Deus. Eu acho que já estou pronto para ir no céu, então fico já mal, tá vendo, com os mundanos, e falo: Deus, o rapto vem já então, não sei o quê, porque eu estou a achar que eu já estou pronto, mas Deus está vendo, não, ainda tem um eleito que está lá fora, Zalapozé, aquele eleito tem que vir, tem que entrar, tem que ser salvo também. Nos dias do Branham disse: não falta mais nada para o rapto acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Mas Deus olhou, faltava eu, você, nós, nesse tempo que tínhamos que entrar. E Deus atrasou lá o arrebatamento para vir trazer aqui, porque lá no futuro tem uma marca, um gato, ou não sei o que, todos nós estamos já contados. Por isso, irmãos, o que está faltando? Para você recuperar a tua identidade. Quem é você? Eu disse: não, Deus, quem sou eu? Não. Quem é você? Paulo disse: andai como eleitos do Senhor, levanta a cabeça. Admite: Deus, eu falhei. Eu errei, estou envergonhado. Não sou digno de ser chamado de novo teu filho. Não mereço voltar para casa como um filho, mas como um empregado. Ora, fala a Deus e se expressa. Mas não fica lá nas bolotas do porco. Perder a esperança, não. Quem é você? Você saiu. Se fujou, tudo bem, mas lembra-te quem é você. A hora de recuperar, de voltar, de retroceder é agora. É agora. Você pode ser uma verdadeira dama, uma mulher cristã sem mácula. Você pode ser um homem de Deus, um cristão, alguém que Deus pode te usar na tua família, no teu bairro. Você é alguém, Deus está acumulando as tuas orações. Não pensa que as orações que você está fazendo, seja para o teu marido, pelo teu filho, pelo teu pai, não pensa só que a oração está se perdendo lá. As tuas orações estão a ser acumuladas. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Amém, irmãos? Por isso, quem é você? Você não vai morrer com esta enfermidade. Não, você não pode acabar um bêbado. Você não pode acabar alguém que começaste com muitos erros, vai terminar assim. Não, irmão. Quem é você? Você faz parte da igreja mística de Jesus Cristo. Esse Jesus, Ele que justificou, Ele que santificou, Ele que deu o Espírito Santo. Para você ser testemunha dela nessa terra.
Por isso eu digo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu entendi, Deus, todas as vezes que eu tentei me levantar sozinho, eu não estou a conseguir. Mas se o Senhor tão somente vir e me levantar, me tirar da anonimato, me tirar de lá, do fundo do poço, eu estarei em pé. Glória a Deus. Filhos de Deus. Mulheres, boas donas de casa. Voltem a orar pelos vossos maridos. Voltem a orar pelos vossos maridos. Voltem a orar juntos. 1000 vezes orar 5 minutos do que não orar nem 1 minuto. São esses 5 minutos de oração em família antes de dormir, ele faz a diferença. Porque o diabo sabe. Ele vai te dizer, vamos orar mesmo só 5 minutos, vale a pena não orar mais. Não ora uma mensagem assim, não faça disso um mistério. Porque ele sabe que a oração de 5 minutos, Branham diz, alguém que recebe a palavra hoje e morre hoje, se ele creu, ele pode ir para o céu. E o profeta compara ao homem que estava na cruz ao lado de Jesus, direito. Ele ganhou os céus em 5 minutos. E é uma coisa que tem acontecido. Ainda hoje, ou ontem, eu acho que era com, não me lembro mais se era com quem, eu estava assim a pensar. Está morrendo muita gente. Só nesse preciso momento na Cabuchiba, tipo, tem 30 óbitos. Você vê foto, mas se obter recente, esse aqui. Muita gente a partir. Pessoas estão a ter dificuldades respiratórias. O coração já não está batendo na velocidade que batia normalmente antes. O que é que está acontecendo? Apressa-te. Apressa-te a colocar a tua vida em ordem. Glória a Deus. Seja humilde. Perdoe. Não leva mágoa de ninguém, irmão. É difícil ser cristão, eu sei disso. Perdoar quem te feriu, irmão. Só quem já viveu isso sabe que não é fácil. Amar quem te odeia, irmão. Só quem já viveu isso sabe que não é fácil. Mas você deve ser como Jesus. Em teu lugar, o que Jesus faria. Tanto te criticar, tanto te falar mal, tanto apontar dedo. Muitas vezes, por alguma coisa que você falou, ou por algo que você viu que é normal e você publicou, e aquilo suscitou já foi de pessoas a te falarem mal, não sei o quê. Não leva aquilo contigo. O que você tem que fazer é orar pelas pessoas e manter o teu coração limpo. Simples assim. Glória a Deus. Irmãos, nós podemos falar bueno, não sei o que. Aos olhos de Deus, há pessoas que são salvos. Isso não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com Cristo. O que Jesus fez por você, aquilo aí é que conta. Por isso, para nós terminar, deixar um apelo rápido. Recuar na trajetória. Irmãos, se há uma coisa que muitos estão a ser decepcionados é se compararem com os outros. Não acho que... Vou dar um exemplo. Acho que... Vou usar o nome do irmão Domingos. Irmão Domingos, a forma que ele é, se dedica, ele tem o Espírito Santo, ele é salvo, eu mesmo estou perdido, não adianta mais ir na igreja. Eu depois tenho muito zelo. Não! O que eu tenho que pensar, se o irmão Domingos está a ser uma boa influência para mim,
Eu devo dizer, Senhor, se o irmão Domingos consegue, eu também consigo viver a palavra. Eu também posso ser um bom cristão, uma boa cristã. Então, me ajuda, mesmo com os meus erros, a nunca olhar para trás, a olhar sempre para a cruz, a olhar sempre para a frente. Você não é um povo acovardado, uma gentia acovardada, não. Vocês são filhos de Deus, filhas de Deus. Sejam unidos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E isso é uma verdade. O amor se esfriou. Mas Branham diz que o amor será encontrado na esposa, na noiva. Nós somos a noiva, irmãos. Nós temos que nos amar. Eu tenho que ter o hábito, o costume de falar bem do irmão Peregrino, do irmão Jonce. As irmãs têm que ter o costume de falarem bem umas às outras. Quando você começar a ter um posicionamento cristão, você vai começar a peneirar as suas verdadeiras amizades. Pessoas que vão te ligar, ouviste que a irmã fulana... Não, mano, desculpa, só com todo respeito, você é minha amiga, mas não me fala da fulana. O Branham disse ser ácido sulfúrico, a fofoca. Corta só. Se ele é tua amiga de verdade, vai dizer, irmã, Deus te abençoe, muito obrigado, vou reparar isso. E vai continuar a te ligar, andar contigo. Mas se é uma amiga falsa, vai dizer, tá, a irmã é mais santa que as outras, que os outros também não vão dar mais confiança. Aquela ali é uma carruagem que o diabo usa para tirar outras pessoas da palavra. Corta já. Glória a Deus. Vou ler a última citação de hoje. Parágrafo 34. O Branham diz: o povo de Deus são as pessoas dele que foram chamadas para fora. Glória a Deus. Eu creio que elas estão em todas as denominações. Poderiam ser católicas, poderiam ser protestantes, poderiam ser judias, poderiam ser qualquer tipo de igreja. Mas a verdadeira igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. A verdadeira igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. O irmão está a dizer que o povo de Deus são pessoas que foram chamadas para fora. E essas pessoas poderiam estar em cada denominação, em cada organização. Mas Deus, através dessa mensagem, Ele tira as águias dos ninhos, ou melhor, as águias de lá, do local, das galinhas, e lhes traz na palavra. Todos nós que estamos aqui éramos de igrejas diferentes. A pessoa que está aqui era católica. A pessoa que está aqui pertencia à Igreja Testemunha de Jeová, Sétimo Dia, Bom Deus, Universal, Pentecostal. Vê, mas fomos tirados desses sistemas religiosos denominacionais e fomos introduzidos não mais em uma organização, não em uma denominação, mas no corpo místico de Cristo, através da palavra da hora, da mensagem de Malaquias 4, Lucas 17 e 30, Apocalipse 17. Então, isso nos fez sermos, cada um, membros do corpo místico de Cristo. Oh, glória a Deus! Na pregação, perguntas e respostas. Número 12. Tem aqui algo para você. Deixa eu só pegar isso rápido. Tem algo para os ministros? Se alguém já achou, segura só o parágrafo 30. E tem algo aqui para a igreja. Parágrafo 88.
Alguém já achou perguntas e respostas número 12, parágrafo 30? Quem já achou? Por favor, me ajuda só aí com a leitura. Rapidamente. Prestem atenção, irmãos. Um chamado de Deus arde de tal forma no seu coração que você não pode descansar dia e noite por causa disto. Você simplesmente não pode se afastar disto. Isto te deixa moendo constantemente. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um chamado de Deus. O que é que faz? Arde, né? Profundamente em teu coração. Pastor, como saber que eu tenho um chamado? Perguntas e respostas número 12, parágrafo 30. Agora, como saber que eu tenho o Espírito Santo e faço parte da Igreja Mística de Jesus Cristo? 88 de perguntas e respostas, número 12. William Branham diz: mas o fruto do Espírito prova qual Espírito está do lado de dentro. Você carrega o testemunho da vida de Jesus Cristo. Porque se há seiva de pêssego na macieira, ela produzirá pêssego. Tão certo quanto o mundo. Isto é correto. Vê? Porque é a vida que está dentro disto. 89. Agora, esta é a mesma coisa que é aqui, porém. Agora, para que eu pudesse mostrar a todos, para que todos nós pudéssemos saber a mesma coisa, eu creio que uma pessoa cheia do Espírito, agora, ele entra em Cristo através de um batismo. E apenas, aquilo não é o falar em línguas, não é a evidência do batismo. Vê? Vamos pular para o 95. E nunca encarem uma pessoa e creiam que elas têm o Espírito Santo porque elas falaram em língua. Vê? Mas você crê que elas têm o Espírito Santo por causa dos frutos que elas carregam. Pois Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Vê? Isto é certo. Pelos seus frutos. Isso termina com várias especulações. Pastor, eu tenho Espírito Santo. Para você notar quem tem Espírito Santo, observa os frutos. Suas irmãs, os frutos do Espírito Santo encontramos em que texto da Bíblia? Gálatas quê? Gálatas 5, 22. O primeiro sinal dos frutos do Espírito Santo é o amor. Porque atrás do amor vem os outros frutos. O amor em si já é um pacote completo que arrasta a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão. Você não pode dizer que tem amor e você não é benigno. Que tipo de amor é esse que você não é benigno, mas é maligno? Não! Então aqui se fica 1000 vezes ter uma mulher que está cheia do Espírito Santo do que ter uma mulher formosa aparentemente. Metem silicone, metem não sei o quê. Não. Para mim, mulher de verdade é aquela que tem Espírito Santo, que tem caráter. Para mim, homem de verdade não é músculo, não é altura. Não. Homem de verdade não é conhecimento só, porque há mulheres também, basta já conhecer um moço que fala inglês, é inteligente, se apaixonam à toa.